Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra gente finalmente conversar sobre a adaptação de um dos meus livros favoritos da vida. Matéria Escura ganhou então uma série, uma adaptação em série pela Apple TV e todos os episódios já estão disponíveis na plataforma pra assistir, caso você ainda não tenha ficado sabendo, ou caso você queira realmente aí esperar que todos os episódios estejam ao ar pra começar a assistir. Tem gente que prefere, inclusive acho que até uma ideia melhor assim, porque você não fica na ansiedade, né, de toda semana tá ali tendo que esperar por um novo episódio. A série, composta então por 9 episódios, está completa e disponível pra assistir. E hoje eu tô aqui então pra dar o meu parecer, as minhas opiniões, né, as minhas impressões aí acerca dessa adaptação, comentar um pouco com vocês o que eu achei da série. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra você deixar o curtir nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se ainda não estiver inscrito e também te convidar pra me seguir nas minhas outras redes sociais, TikTok, Instagram. Por lá a gente tem conteúdos literários e de outras coisas também com mais frequência. Os links ficam aqui na descrição. Convido vocês a irem lá seguir e também convido vocês a assistir a minha resenha de Matéria Escura, que eu publiquei, gente, coisa de 4 anos atrás, quando eu descobri esse livro, tive meu primeiro contato com essa história e fiquei, assim, obcecada. Foi o livro que me abriu as portas, então, para as histórias do Blake Crouch. Depois desse livro, eu li o Recursão e agora, recentemente, li também o Upgrade, que foi o livro dele mais recente publicado, e não li Pines, que eu sei que tem uma trilogia, se eu não me engano, né, do mesmo autor. Essa trilogia eu ainda não assisti, não li, também não assisti, porque pelo que eu sei também tem uma adaptação dessa série de livros. Enfim, essa é a única história dele que eu ainda não tive contato, mas Matéria Escura, assim, teve sei lá, um quentinho no meu coração. Mas pra além disso, eu lembro que foi uma leitura que me deixou muito maravilhada quando eu terminei, sabe, o livro, assim, eu fiquei muito encantada, porque eu nunca tinha lido nenhuma história de ficção científica que trabalhasse, né, desenvolvesse o tema dos multiversos, e a forma como o autor fez isso no livro, pra mim, foi muito incrível. Então, quando eu li aí 4 anos atrás, foi uma história que me marcou demais e até hoje é um dos meus favoritos da vida. Então, quando eu soube da adaptação, ao mesmo tempo que eu fiquei muito empolgada, né, e feliz que a história seria adaptada, eu também fiquei apreensiva, né, porque a gente tem certos receios com relação às adaptações dos livros que a gente ama, e com esse não foi diferente, mas eu tava mais empolgada do que apreensiva, e fui assistindo os episódios conforme eles foram saindo, assistia junto com meu marido, que também ficou meio, assim, intrigado no começo. E bom, já que você chegou aqui nesse vídeo, provavelmente está querendo saber mais das minhas opiniões, provavelmente você já assistiu a série, ou você já leu o livro, você entende do que se trata essa história, mas eu vou trazer aqui, né, um apanhado geral dessa trama. Porém, se você quiser saber melhor as minhas opiniões sobre o livro, eu vou te direcionar pro vídeo específico, o link vai ficar aqui na descrição. Basicamente, Matéria Escura é uma história de ficção científica com suspense, eu diria que é mais suspense com ficção científica, ou enfim, né, uma mescla dos dois ali, em que o principal assunto, né, a ser trabalhado dentro do campo da ficção científica é a ideia dos multiversos, né, essa teoria que existe de que infinitos mundos existiriam a partir de diferentes escolhas que a gente faz. E o autor traz isso dentro da história de uma forma muito legal, porque ele aproxima isso, essa questão da teoria e tal, ele aproxima essa teoria de uma vivência cotidiana ali dos personagens e uma situação que, em muitos casos, você pode se enxergar, sabe, na mesma situação desse personagem. Basicamente, assim, dando um resumo, o Jason, que é o protagonista dessa história, ele é um físico. Na verdade, ele, assim, é uma pessoa brilhante, que anos atrás, né, digamos que acho que uns 15, 16 anos atrás, ele tava com um projeto muito, assim, inovador dentro do campo dele de pesquisa ali da física, em que ele projetou, né, um protótipo de uma caixa, que seria uma caixa que permitiria que um objeto dentro da caixa pudesse viajar para diferentes universos, sabe? Para dimensões paralelas, universos paralelos. Então, ele desenvolveu esse protótipo, né, essa ideia dessa caixa, mas ainda tinha ali alguns empecilhos, sabe? Que não permitiam que isso fosse possível de ser executado na época. E bem nessa época, né, quando ele tava ali, assim, tipo, no auge do seu empenho no seu projeto, aconteceu uma coisa que fez com que ele precisasse tomar uma decisão muito importante. O que aconteceu? A namorada dele da época, que acabou se tornando a sua esposa no futuro, ela engravidou. Então, nesse momento, ele precisou tomar essa escolha de priorizar uma coisa ou outra. Então, como ele precisava sustentar, né, agora um filho, sustentar uma família, ele decide por abandonar o seu trabalho ali, né, sua pesquisa, e se dedicar totalmente à sua família, a sustentar seu filho que estava para vir ao mundo e tal. E ele acaba decidindo fazer isso e abandona então ali a pesquisa e se volta para o ensino. Então, ele agora é um professor, né, 15 anos, 16 anos depois, ele ainda está dando aula de física em alguns cursos ali da universidade. E assim, digamos que é uma realidade que não satisfaz ele muito, assim, profissionalmente, sabe? Enquanto que pessoalmente, na sua vida pessoal, né, com seu casamento, com sua família ali, ele tá muito satisfeito. Ele sempre se questiona, né, e se eu tivesse tipo, dado continuidade ao meu projeto de anos atrás? E se eu tivesse tido a possibilidade de continuar o que eu comecei lá atrás? Então, existem, sabe, essas perguntas que você provavelmente já fez também em algum momento da sua vida, sabe? Tipo, de se perguntar o que seria
teria sido da sua vida se você tivesse tomado uma escolha diferente. E é basicamente essa, né, a ideia aí que vai nortear essa questão aí dos multiversos, porque existe, né, dentro dessa teoria dos multiversos, existe uma versão do Jason que não tomou a escolha de priorizar a sua família e priorizou a sua carreira, e esse Jason tá com uma vida totalmente diferente em um outro mundo. Então é basicamente essa a ideia, e é por aí que a gente vai ter a parte da ficção científica trabalhando. E na parte do suspense, acontece que já no começo ali da história, tanto no livro quanto no filme, o Jason vai ser sequestrado, ele não entende o que tá acontecendo, é um sequestro que vai acontecer de uma forma bem abrupta, ele vai ser inclusive espancado pelo cara que tá ali sequestrando ele, e ele não vê exatamente quem é a pessoa e tal, mas essa pessoa sequestra ele, e quando ele acorda, né, na manhã seguinte, assim, ou no, enfim, no momento seguinte ali em que ele acorda, ele vai se encontrar dentro de uma espécie de laboratório em que as pessoas estão muito felizes porque estão vendo ele de volta, tipo, nossa, você voltou, que bom que você voltou e tal, e ele não tá entendendo nada. E aí, com o passar da leitura do livro e também enquanto a gente vai acompanhando ali esse primeiro episódio da série, a gente vai entendendo que, na verdade, ele tá em uma outra dimensão, né, em um outro mundo, em que esse Jason que as pessoas conhecem não é ele, e ele vai, aos poucos ali, tentando entender o que tá acontecendo com ele, tentando entender como que ele chegou naquele lugar e como que ele faz, inclusive, pra sair dali e voltar pra sua vida, voltar pra sua família, voltar para o seu mundo. Então a série toda vai ter essa parte aí do suspense, da ação voltada, né, pelo objetivo desse homem de voltar pra sua família. Isso vai ser, assim, o que vai nortear todos os objetivos e tudo que ele vai decidir fazer da sua vida a partir daquele momento. E ao mesmo tempo, na série, a gente vai acompanhando a vida desse impostor, que é esse cara que tomou a vida do Jason e tá lá vivendo a vida dele como se fosse ele. Porque, sim, né, a gente vai descobrir que é um Jason de uma outra dimensão, de um outro mundo, que chegou ali nesse mundo do Jason 1, né, então esse Jason 2 chega ali, sequestra ele e toma o lugar dele, começa a viver como se fosse ele. Porém, a gente sabe ali, né, que com o passar da história, as coisas vão ficando um pouco estranhas, principalmente para as pessoas que já conhecem o Jason, né, a esposa dele que tá com ele há 15 anos, conhece ele, sabe como ele é, qual é a personalidade dele, então é óbvio que em algum momento essa farsa dele não vai conseguir se sustentar por muito tempo. E até meio, né, falando aqui agora da minha impressão da história, né, eu acho que até meio estúpido do Jason, né, um cara que é tão inteligente, que é tão, sabe assim, crânio, ele não ter pensado isso, né, tipo, por mais que ele tenha tentado de todas as formas se passar pelo outro Jason, né, então ele tenta descobrir várias coisas assim pra poder entrar nesse personagem, é óbvio que assim, existem sutilezas, sabe, coisas da personalidade de cada um que são formadas justamente por esse gap aí, nesse intervalo de 15 anos em que eles viveram cada um ali no seu mundo, coisas que foram moldando a personalidade deles, né, então enquanto o Jason 1 ele é mais carinhoso e mais atencioso, ele é uma pessoa que tá mais presente, mais família e tal, o Jason 2 ele é um cara que é mais, tipo, meio bad boy, não quero dizer bad boy, mas tipo assim, tu vê que na personalidade dele ele não é bem uma pessoa que é exatamente igual ao outro Jason, sabe? E são essas sutilezas, pequenas coisas que ele não sabe, né, que aconteceram aí nesses 15 anos de família do Jason 1. Então são essas pequenas sutilezas que vão fazendo com que a esposa dele vá suspeitando de alguma coisa. A princípio ali, ela pode não entender o que é que ela tá suspeitando, né, mesmo porque ela não sabe dessa questão de viagem entre o multiverso, porém ela percebe que tem uma coisa estranha. Então a primeira coisa que uma esposa, né, vai começar a suspeitar é de que ou o cara tá envolvido em coisa errada, ou ele tá com, né, sei lá, uma amante, enfim. Ela começa a suspeitar de alguma coisa, a gente vai vendo isso aí ao longo dos episódios. Ao mesmo tempo que também ao longo dos episódios a gente vai acompanhando o Jason 1 tentando então voltar pro seu mundo, e já naquele primeiro mundo ali, né, que ele viaja, assim que ele sai do seu mundo de origem, ele vai conhecer a Amanda, que seria então ali a companheira do Jason 2, né, então digamos que o Jason que tá lá de impostor na família, né, vivendo como se fosse a família do Jason 1, ele já tem então ali a sua companheira no seu mundo de origem, é uma mulher que não sabe nem de nada dos objetivos dele, ela não entende absolutamente nada. Então, tipo, ela vai, ao mesmo tempo que tentar ajudar esse Jason 1, né, o Jason original ali, ela vai também tentando entender o que tá acontecendo e, enfim, né, a gente vai junto com eles ali também tentando acompanhar a linha de raciocínio e tentando fazer um sentido de tudo que tá acontecendo no mundo que o Jason chegou. Aí é óbvio que ao longo da história, né, seja da série ou do livro, a gente vai vendo as consequências dessas viagens entre mundos. A série, inclusive, mostra mais pessoas, né, que vão se envolvendo aí nessa trama de viagem, né, entre os diferentes mundos. A gente vai entendendo um pouco, assim, da dinâmica que tá envolvendo essas viagens, né, o que é preciso ter para que a pessoa consiga controlar para onde ela viaja, para qual lugar ela vai, né, então existe ali uma questão mental, psicológica, que precisa estar toda alinhada e tal, então a gente acompanha a dificuldade dos personagens
personagens em chegar no mundo correto, né? Porque são bilhões, zilhões, infinitas possibilidades. Então, precisa ter algumas coisas que a pessoa precisa ter controle pra ela chegar no local certo, né? O local que ela tá procurando. Então, por isso, inclusive, o Jason fica junto com a Amanda ali, viajando por vários mundos até tentar chegar no mundo dele. Como a gente tem, né, o clichê de a última tentativa, né? O cara vai lá até o final, passa por vários mundos, diferentes possibilidades e tal. Um monte de perrengue, um monte de dificuldade, um monte de, sabe, coisa ruim acontecendo. Pra daí chegar lá no final, a última possibilidade que ele tem, porque eles têm aquelas ampolas que eles precisam injetar no corpo, né? Porque essa é a droga que faz com que o nosso cérebro consiga, assim, entender ou conceber essa ideia de multiverso. Porque pro nosso cérebro é uma coisa que a gente não tem capacidade de compreender. Então, acaba que dentro da história ali é desenvolvida uma droga. É uma droga que é possível que o nosso cérebro, tipo, não entre em colapso quando a gente tá nesse estado de superposição, que é o que eles chamam de esse estado em que a pessoa tá no multiverso, em diferentes possibilidades, infinitas possibilidades, sabe? Então é uma forma de o nosso cérebro racionalizar isso e conseguir entender de alguma forma. E com isso, então, a gente tem a caixa, né, que acaba se tornando ali um corredor infinito, um corredor com inúmeras portas, infinitas portas, e cada porta dá pra um novo mundo. Então, é óbvio que a gente vai ver, né, tipo, as consequências disso sendo trazidas ali dentro da história também. Depois de ter passado ali muitas e muitas e muitas tentativas, né, dos personagens tentando encontrar qual que é o mundo original ali do Jason 1, né, pra ele voltar pra sua família, é óbvio que tem esse clichê de que a última ampola, a última droga que sobrou de tudo é a que vai fazer com que ele chegue no mundo dele, né, quando ele finalmente vai entender como que funciona esse mecanismo da caixa e daí voltar pro mundo dele. E aí a série, inclusive, desenvolve uma coisa bem interessante ali, né, tipo, vai mostrando de uma forma bem legal como que, assim como esse Jason conseguiu, outros Jasons, né, que foram surgindo ali, outras versões dele mesmo que foram surgindo a partir de cada decisão que ele tomou dentro desse período em que ele tava tentando voltar pra casa, também acabariam conseguindo chegar, né? Então, é muito louco. Inclusive, tem mais pro final da série, né, a gente tem esse momento em que a gente vai ter vários Jasons aparecendo e acaba ficando um pouco confuso. Pode ficar um pouco confuso até pra quem tá assistindo, né, de desvendar qual que é o Jason original, e os produtores acabaram fazendo, inclusive, alguns pequenos detalhes que ajudam a gente a entender qual é o Jason do mal, né, qual que é o vilão, qual que é o Jason original, qual que são os outros Jasons que acabam chegando ali depois dele. Então existem pequenos detalhes que são inseridos dentro da série que fazem a gente conseguir identificar qual que é o Jason original, e pra mim o principal foi a aliança falsa que ele criou no dedo, porque assim que ele é sequestrado e levado pra outro mundo, ele enrola no dedo de casado dele, né, onde deveria ter a aliança dele, que foi roubada pelo seu impostor, enfim, ele acaba enrolando um elástico desse de dinheiro, sabe, e ele fica com aquilo no dedo a série inteira. Então, durante toda a série é possível que a gente entenda qual é o Jason original. E antes que esses vários Jasons apareçam, né, enquanto a gente tá tendo só a série mostrando o Jason original e o impostor, a gente tem momentos em que a própria produção, né, dá algumas deixas pra mostrar pra gente que a gente tá mudando de mundo. Então, sempre que muda de um mundo pro outro, a gente tem um estalo, né, no corte de cena, e daí a gente vê a outra realidade em que o Jason impostor tá vivendo, ou a realidade que o Jason original tá ali vivendo, tentando voltar pra casa. Então a gente vê isso sendo trabalhado, né, ao longo de toda a série, até o momento em que começam a aparecer vários Jasons, e quando isso acontece, a gente já tá no mundo original ali do Jason, né, quando ele consegue voltar, o Jason original, no caso, consegue voltar pra sua linha do tempo original, né, na verdade pro seu mundo original, e daí a gente, como não temos mais essa mudança de mundos, né, a gente tem que ter diferentes elementos em cada um dos personagens pra ajudar a gente a diferenciar. Mas, do meu ponto de vista, uma das coisas mais que se destacaram mais pra mim na série foram justamente as atuações, porque a gente consegue ver, inclusive pela postura dos personagens, pelo modo que eles têm de olhar, de se portar, de sentar, sabe, de falar, até a entonação. Então, foi muito fácil pra mim, assim, distinguir um Jason do outro, enquanto a gente tinha dois, né? Quando teve mais de um Jason, começou a ficar um pouco mais difícil, mas ainda assim, existem pequenos detalhes que acabaram colocando pra diferenciar, seja no figurino, seja, sei lá, como cada Jason ali viveu alguma coisa diferente, né? Às vezes uma cicatriz, sabe, uma marca, um machucado, alguma coisa assim que ajuda a gente a diferenciar e ter certeza de quem é o Jason original, sabe? O Jason que começou tudo ali, que é o da linha do mundo original ali que a gente tá acompanhando. Então eu acho que isso foi uma das principais, assim, os pontos altos pra mim da série foram as atuações, sabe? Tanto do protagonista ali, né, do ator que faz o Jason, quanto das outras personagens também, dos outros atores ali que fazem parte do núcleo principal, que eu diria que são o da família e o da Amanda, né? Então eu achei eles muito, muito incríveis, assim, foram impecáveis. Enfim, agora falando sobre questões de adaptação, né, eu acho que a série adaptou muito bem a história, conseguiu trazer de uma forma tranquila, assim, que desse pra pessoa entender, né, pra nós leigos, porque a maioria das pessoas que vão assistir a série são leigos, mas enfim, eu acho que toda a ideia, assim, da ficção científica foi trazida de uma forma muito acessível, muito tranquila pra quem não leu
lê o livro e pra quem também, assim, às vezes não entende, sabe? Não vai ser obrigado a entender a ideia de multiversos. Então, eu acho que é trazido de uma forma muito tranquila pra tela, né? De uma forma que as pessoas conseguem entender. Porém, ao mesmo tempo, eu acho, né? Eu sinto que, enquanto eu lia o livro, eu lembro de ter tido várias explicações de como funcionariam, né, essa questão da ciência, essa parte mais científica da história. E a gente tem até isso na série, né, algumas explicações, só que no livro eu sinto que isso foi trazido de uma forma mais aprofundada. E isso veio justamente através de diálogos. Pelo que eu me lembro, tinham vários diálogos em que às vezes o Jason tava explicando alguma coisa pra alguém e daí ele ia, né, trazendo toda essa ideia de multiverso, de física quântica e possibilidades e, né, teorias e tal. Então, eu sinto que o livro ele foi mais científico do que a série. A série eu acho que ela foi mais realmente assim um suspense que tinha essa questão da ficção científica acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Mas ainda assim, eu acho que foi uma adaptação que foi ok, né, dentro ali da série, porque a gente precisa que as pessoas entendam isso de uma forma tranquila. E muitas vezes trazer uma linguagem mais científica pra uma história pode, inclusive, gerar um afastamento das pessoas. Então eu acho que foi uma escolha até que bastante, assim, fez bastante sentido, porque as pessoas precisam entender, né? Elas precisam, tipo, entender o que estão assistindo pra que elas continuem assistindo. Então eu acho que a série fez muito bem essa questão de tanto ir explicando de uma forma acessível, quanto ir deixando as pessoas intrigadas, porque os episódios acabavam também em momentos muito interessantes. Com exceção de alguns episódios ali do meio da temporada. Assim, agora falando, né, em termos de adaptação também ainda, né? Mas, enfim, falando sobre os episódios. Eu acho, assim, a minha opinião é que a série poderia talvez ter 1 ou 2 episódios a menos, ou ter menos episódios em que eles estavam ali viajando pelo multiverso. Porque, assim, tem um momento ali da série, mais pela metade, assim, acho que, sei lá, no episódio 4 ou 5, talvez, não lembro agora exatamente o número do episódio, mas esses episódios do meio, eu sinto que ficou muito repetitivo, sabe? Vários episódios, eu lembro que teve mais de um episódio em que eles estavam só viajando, né? Viajando e abrindo porta e tentando chegar em algum lugar que eles achavam que era o lugar certo e agora dando de cara na parede, ou então chegando, sabe, num lugar que não era onde eles tinham que chegar. Então, eu acho que pra quem assiste, chega um ponto que fica, assim, entediante porque é repetitivo. Você fica vivendo aquilo inúmeras vezes. E beleza, que eu entendo que a série precisa mostrar pra nós que eles estão tentando por muito tempo chegar no mundo certo. Mas, pra mim, ficou muito, assim, demais, sabe? Ficou muito repetitivo. Então, eu acho que talvez pudesse ter tido menos tempo, né, menos episódios deles só viajando, pelo menos pela perspectiva do Jason original, né, do mundo original ali, eu acho que talvez não precisasse ter isso. E eu acho que seria interessante se a gente tivesse tido cenas que mostrassem pra nós como foi difícil pro Jason na época fazer a escolha lá entre o trabalho e entre a família, né. Eu acho que se tivessem trazido pelo menos um episódio que mostrasse como ele tava, né, no auge, assim, da sua pesquisa, como ele tinha, assim, uma visão de futuro, né, assim, ele tinha perspectivas pro futuro que eram muito boas. Então eu acho que eles poderiam ter mostrado algumas cenas assim dele mais jovem, ali, sabe, tipo, quase conseguindo tudo aquilo que ele queria, né, que era ter a sua pesquisa indo pra frente, ser reconhecido por isso. Inclusive, tem lá o amigo dele, né, o Ryan, que é um cientista que ele considera, inclusive, mais meia boca, assim, pelo menos a visão que ele tinha com relação a esse amigo é que ele era, tipo assim, meio mais ou menos, sabe, tipo, não era um grande cientista e esse cara ainda assim vai ganhar um prêmio de destaque e o Jason fica naquela, né, de ficar pensando, putz, poderia ser eu, né, eu poderia estar ganhando um prêmio assim se eu tivesse continuado com a minha pesquisa lá atrás. Então, assim, era uma pesquisa muito grande que fez com que ele conseguisse, né, em uma outra, sabe, um outro mundo, ter alcançado esse feito, ter construído essa caixa e ter possibilitado essas viagens entre mundos, mas eu acho que a série poderia ter mostrado como estava a vida dele na época e como foi difícil pra ele fazer essa escolha, né? Ter essa escolha de ou abandonar, né, a carreira ou terminar com a Daniela e seguir com a vida dele. E isso não é mostrado, só é dito, né? Então os personagens ali já na vida adulta, no momento presente, eles estão contando, né, o que aconteceu no passado, enquanto que eu acho que poderia ter sido mostrado. Então eu acho que se tivesse menos episódios, assim, mostrando eles só viajando, e pelo menos ter trazido um episódio que mostrasse, né, aproximasse pra gente, assim, desse sentimento dele realmente. Porque, assim, a gente tem essa ideia dele ter ficado na dúvida, né, de, ai, como seria minha vida se eu tivesse escolhido isso e aquilo, mas eu acho que a gente poderia ter tido mais contato com o momento em que ele precisou fazer essa escolha pra daí a gente entender realmente como foi pra ele uma decisão difícil e que, a partir dessa decisão, a gente teve ramificações. Então teve a ramificação do Jason que conseguiu seguir com a carreira acadêmica e construir lá, né, a caixa, e teve a ramificação ali do Jason que acabou seguindo com a sua vida familiar e foi bem sucedido em uma outra área da vida, né, enquanto ele estava sendo muito bem sucedido na vida familiar, a vida profissional dele estava meio medíocre, enquanto que o outro estava vivendo o oposto, né, então a gente tem essa dualidade, né, porque o outro inclusive quer roubar ali o lugar dele porque ele, assim, ele queria ter tudo, né? Ele queria ter o prestígio e queria ter também a família. Uma outra coisa que a gente ficava se questionando enquanto assistia, né? Eu e meu marido falando, a gente ficava muito na dúvida de onde surge dinheiro pra tudo, né? Porque é uma questão que a gente ficou assim, tipo, não faz muito sentido. Por exemplo, o Jason que foi pro mundo errado, que saiu do mundo certo, foi pro mundo errado lá e ficou viajando entre os mundos pra poder conseguir voltar pra casa, né? Junto com a Amanda lá, que é a moça que
foi junto com ele pra poder ajudar, eles querendo ou não, eles acabam conseguindo comprar coisas, eles compram roupas. Tem um episódio ali, inclusive o episódio em que a Amanda fica, né, ela decide ficar naquele mundo, né, ela descobre aquele mundo que é muito legal, então ela decide ficar ali, que ela compra roupas, ela paga um jantar, e a gente fica assim, da onde tá vindo dinheiro pra Samona fazer isso? Porque a gente não vê, sabe, não explica se eles estão roubando, se eles estão, sabe assim, sei lá, pegando a identidade de alguém, se eles estão, não sei, alguma coisa eles têm que estar fazendo pra poder ter acesso a dinheiro que permite com que eles façam o que eles estavam fazendo. Mas em nenhum momento explica pra nós de onde vêm os recursos que eles estão usando pra poder, sabe, se manter ali. Então a gente ficava nessa dúvida. A mesma coisa o impostor, porque o impostor no mundo dele ele era muito rico, né? Ele tinha muito dinheiro. Então essa conta bancária com muito dinheiro dele, ficou no outro mundo. No mundo que ele veio, ele é um pé rapado, ele é um professor de universidade que não ganha bem. Mas aí ele chega lá e ele vai comprar skate caro pro filho, ele compra um carro zero pro filho, ele compra vinhos caros e leva a esposa pra um restaurante. Enfim, ele faz umas coisas assim que são caras, assim, né? Exigem um certo dinheiro que a família não tem. Então, da onde que ele tá tirando pra poder pagar esses luxos, né? Beleza que mais pra frente ali ele vai acabar, digamos que vendendo essa fórmula ali das ampolas, né? Que eles usam pra viajar entre os mundos ali, na questão do multiverso, ele acaba vendendo isso pra um bilionário que ele já conhecia, né, enfim, do outro mundo, que também existe nesse mundo. Ele acaba vendendo, né, essas ampolas pra esse cara que, inclusive, fica, assim, extasiado com a possibilidade de conhecer outros mundos e rever, inclusive, pessoas que ele perdeu no mundo original dele. E, assim, pega as ampolas ali, dá milhões pro cara e some, né, tipo, ele vai ali pra caixa e a gente não vê mais o que acontece até o último episódio. É no último episódio que a gente vê, mais ou menos assim, o que tá acontecendo na vida dele. Mas ainda assim, é uma cena de segundos. Isso também é uma coisa que eu fiquei meio desapontada no final, mas enfim. Até o Jason, o impostor, chegar no ponto de vender essas coisas pra esse cara, né, ele já tinha gastado um dinheirão e a gente ficou, da onde tá vindo isso? Então são algumas questões que a gente ficou se fazendo ao longo da série e que não foi explicado de onde vieram esses recursos. Uma outra coisa também que a gente ficou se questionando, pelo menos eu, assim, depois que terminei, eu fiquei, putz, beleza, mas e aí? Tem um momento ali, acho que no 7º episódio mais ou menos, em que o Jason, o impostor, ele vai acabar fazendo uma coisa que é levar um personagem, sabe o amigo Ryan dele, né, que é aquele cara que eu falei que ganhou no mundo do Jason original, ele ganhou o prêmio e tal, ele é uma pessoa realmente muito entendida, ele é inclusive a pessoa que no mundo original teria desenvolvido essa droga, né, essa substância que faz com que a pessoa consiga ficar ali nesse estado de superposição. Enfim, no mundo original do Jason, ele acaba descobrindo, né, sobre essa questão do multiverso, porque a própria Daniela vai estar ali desconfiando do marido e ela pede ajuda desse Ryan, e o Ryan vai tentar, né, enfim, chegar em algum lugar e ele acaba conversando com o Jason ali, impostor, e o Jason impostor abre o jogo pra ele, fala do que é, né, o que tá acontecendo, e ele acaba indo mostrar pra esse Ryan o que é que ele tá fazendo, né, o que foi que ele descobriu, então leva ele pra caixa, e daí leva ele pra um outro mundo, e ele acaba prendendo esse outro Ryan num outro mundo. Então, prendeu esse cara lá, a gente nunca mais sabe do que aconteceu com ele. Então, desde que isso acontece, eu fiquei na dúvida, né? Tipo assim, o que aconteceu com esse cara? E não mostra, tipo, vai até o final da série sem a gente saber o que aconteceu com ele. Por outro lado, o Jason precisa de um outro Ryan no mundo original de onde ele tirou aquele original, né? Então ele precisa substituir essa pessoa e ele acaba conseguindo levar um outro Ryan de um outro mundo, que é inclusive, nesse novo mundo que ele descobre, né? O Ryan não é nem cientista, ele é mecânico. Então ele pega esse cara, né? Esse Ryan 2 e leva pro mundo original do Ryan 1. E daí substitui os caras. Daí, tipo, o Ryan meio, né, o Ryan 2 ali que foi levado, ele meio sem entender e tal. Inclusive, levam ele, a esposa, né, a namorada dele, companheira dele, ele acaba levando ele pra uma clínica, né, de pessoas com problemas mentais e tal. E a gente também não sabe mais o que aconteceu com ele. Então, depois disso, né, que a gente tem a cena ali dela falando que vai levar ele pra uma clínica pra ele fazer um tratamento, a gente não sabe o que aconteceu com esse novo Ryan, né? Ele foi tirado do mundo dele, foi trazido pra esse mundo e a gente não sabe também o que aconteceu, se ele conseguiu continuar vivendo a vida. Então, eu fiquei com dúvidas, assim, com relação a essas coisas, sabe? Tipo, o que teria acontecido com eles, entende? Os dois Ryans, tanto que foi tirado do mundo original, quanto que foi levado pro mundo original. É uma coisa que eu gostaria muito de ter ficado sabendo. Outra coisa também que eu fiquei na dúvida, de tipo assim, foi uma coisa até que eu perguntei pro Léo quando a gente tava assistindo, eu falei, mas como que isso aqui vai ser resolvido? Porque enquanto a gente tava ali, né, nos últimos episódios, no último episódio mesmo, assim, em que tem vários Jasons chegando pra poder tentar chegar na Daniela e no filho, né, porque todos os Jasons ali, né, eles querem o mesmo objetivo, alcançar o mesmo objetivo, que é pegar a família de volta, né, ficar junto com a família, e a Daniela acaba escolhendo o Jason, que seria o Jason original ali, né, enfim, que é o que chegou nela primeiro, etc. Então, ela acaba ficando com ele, mas antes disso
aparecem vários Jasons, inclusive, assim, os Jasons começam a se matar, né? Um começa a matar o outro ali pra poder eliminar a concorrência, digamos assim. Então tem corpos de Jasons por vários lugares, inclusive dentro da biblioteca lá da faculdade, né? No dia que o Jason impostor levou o filho pra poder conhecer o campus e tal, e que ele viu que tinha um outro Jason seguindo ele acaba matando esse Jason dentro do banheiro da biblioteca e ele deixa o cara preso lá dentro da cabine daquele banheiro. Então, tipo assim, eu fiquei muito na dúvida do que aconteceu com todos esses Jasons. Tipo, nesse mundo ali em que ficou esse monte de corpos de pessoas iguais, né? São o mesmo cara. E a polícia, obviamente, em algum momento vai encontrar, né? Tipo, vão encontrar corpos de pessoas mortas e vão tentar investigar o que aconteceu. Ou se o Jason, né? O impostor ali, que foi quem ficou pra trás no fim de tudo, se ele teria dado um jeito na situação de, tipo assim, de alguma forma conseguir levar todos esses corpos pra caixa e daí, sei lá, desovar esses corpos em um outro mundo. Então, assim, são questões que ficaram na minha cabeça e que eu queria ter visto, sabe, ter alguma resolução no final do episódio. Que no final do último episódio, no caso ali, né, o final da série, que acaba com o Jason Jason original, no caso, e a família deles indo pra um outro mundo. Então, eles acabam se vendo na obrigação, né, tipo, forçados a abandonar todo o mundo deles pra trás, né, o mundo original deles, e ir pra um outro mundo, porque eles iam viver fugindo, né, se eles continuassem ali, já que os outros Jasons que iam vir surgindo de volta ali pro mundo original deles, iriam acabar sempre aparecendo na vida deles, eles sempre iam ter que estar fugindo. Então, eles tomam essa decisão de fugir e ir pra outro mundo. E aí, enquanto eu ia assistindo, eu ia comentando com meu marido, falando, cara, se fosse essa mulher, eu já tinha, assim, ó, mandado todo mundo pro cacete, sabe? Falando, eu não quero ficar com ninguém, eu só quero ficar em paz com o meu filho. Mas aí, mesmo ela decidindo não ficar com ninguém, com nenhum dos Jasons, ela ainda assim iria viver sendo importunada, porque toda hora iria aparecer um Jason novo, porque é aquela coisa, né? Os mundos são infinitos. Então, ia continuar tendo infinitos Jasons aparecendo na porta dela, batendo lá e falando, então, voltei, querida, estou de volta. Então, assim, não tinha também muita saída pra eles, eu acho, além daquilo. E teve gente que não vai gostar do fim, né? Eu achei que também foi meio... Acho que poderia ter sido um fim mais, assim, final de série mesmo, sabe? Talvez mostrando o mundo novo deles, né? Pra onde eles foram, porque só mostra eles saindo da caixa e não mostra onde eles chegaram. Inclusive, quem abre a caixa é o menino, né? O filho deles, o Charlie. Então, não dá pra saber em que mundo eles chegaram, não dá pra saber se eles vão continuar vivendo nesse mundo. Então, eu não sei se é uma série que vai ter uma segunda temporada. Eu acho que em termos de história, a gente tá com a história toda contada ali, né? Tipo, do que tem no livro, enfim, a gente tá com a história toda ali. Não haveria necessidade de uma segunda temporada, a não ser pra trazer, talvez, aí, quem sabe, umas explicações dessas perguntas que ficaram, né, que eu comentei. Mas eu acho que, assim, se a gente tivesse, assim, né, uma boa... Talvez, né, tô aqui pensando em possibilidades. De que se talvez tivessem uma boa aceitação, né, do público pra essa série, quem sabe eles não inventassem história pra uma segunda temporada, né? Já que o próprio Blake Crouch, o autor do livro, também está na produção da série, né? Trabalhou no roteiro. Então, quem sabe, né? Vamos ver se vai rolar alguma coisa, mas eu acho que não. Acho que a série deve ficar realmente só nessa temporada e quem sabe aí não assinem pra fazer adaptação de recursão, né? Tipo, ir pra frente com alguma ideia de recursão. Mas enfim, no fim das contas, gente, achei que foi uma boa adaptação. Achei que adaptou bem, deixou a gente preso, deixou a gente intrigado, fez a gente ficar ali agoniado em vários momentos por causa de tudo que tava acontecendo. Torcemos muito pelo Jason, né? O Jason original ali no caso. E é uma série que traz... Assim, uma das coisas que eu mais gosto em ficção científica, né? Que é a gente se questionar sobre situações da natureza humana. E aqui a gente tem essa questão do e se, que a gente tanto tem, né? Acho que todas as pessoas em algum momento da vida já se questionaram do e se eu fizesse isso? Mas e se lá atrás eu não tivesse feito isso, tivesse feito aquilo? A gente nunca vai saber. Não na nossa realidade, no nosso mundo. Quem sabe aí, né? Se a teoria dos multiversos for correta, em um outro mundo você tomou uma outra decisão que te levou pra um outro lugar. Mas nesse aqui você não vai ficar sabendo, a menos que surja aí um Jason Dessen que venha com uma ideia mirabolante como a que a gente tem em Matéria Escura pra trazer, né, essa possibilidade pra gente, mas no momento não é o que temos. Então eu gostei bastante da série no fim das contas. Não vou dizer assim que foi perfeita, maravilhosa, tiveram algumas coisinhas ali que eu gostaria que tivessem sido um pouco mais aprofundadas, mas no geral foi sim uma boa adaptação. Gostei da série. E agora eu quero saber de você, se você já assistiu, se você já leu, comente aqui embaixo o que você achou do livro ou da adaptação, vamos conversar a respeito. Se você for deixar qualquer comentário com spoiler, avisa antes que o seu comentário tem spoiler pra ninguém pegar, né, spoiler por acidente. E era isso então que eu tinha pra vocês hoje, galera. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.